Com a palavra, a nossa ilustre palestrante, excelentíssima juíza da comarca de Campos Altos, doutora Amanda. Pois não, doutora Amanda? Boa noite a todos. Agradeço muito a doutora Alba pelo convite feito para estar aqui nessa noite de hoje, na reunião do Rotary, para falar de um assunto tão importante, tão instigante quanto é a violência doméstica contra a mulher. Agradeço também ao presidente do Rotary Club, senhor Antônio, por me ceder esse espaço. Para mim é uma honra estar aqui na presença dos senhores. Agradeço aos servidores do Tribunal de Justiça de Minas Gerais aqui presentes, agradeço em nome do Leandro, que é quem eu estou vendo na foto aqui, agradeço aos advogados presentes. Esse tema da violência doméstica é um tema que muito nos instiga, nos afeta de perto, e, ao mesmo tempo em que é um tema instigante de se falar, é um tema triste de se falar, porque é uma realidade que é hoje vivida, é uma realidade que é hoje observada por todos. Eu acredito que todos aqui presentes já, se não presenciaram algum tipo de violência doméstica, já ouviram falar de alguém que sofreu, alguém muito próximo, provavelmente, já sabem ou ouvem histórias de pessoas que foram vítimas de violência doméstica. E nesse âmbito da violência doméstica, é claro e evidente que a mulher tem sido mais vítima do que as outras pessoas, do que o homem propriamente dito, por conta de uma sociedade que já vem estruturada num patriarcalismo, uma sociedade patriarcal que vem estruturada há anos assim. Nós sabemos que há muito pouco tempo as mulheres adquiriram direitos básicos como direito ao voto, direito a trabalhar, que hoje em dia ainda os salários são diferenciados. Eu começo essa palestra comentando um caso que aconteceu comigo aqui em Campos Altos, para falar um pouco dessa nossa estrutura social e para explicar um pouco da síntese, da essência da Lei Maria da Penha, que é o que eu vou abordar aqui com os senhores hoje. Numa das minhas primeiras audiências aqui em Campos Altos, era uma audiência de juizado especial, não tinham advogados, era só as partes, e eu convidei as partes para entrar, fui lá de fora, chamei as partes, convidei-as para entrar, cada uma sentou do seu lado da mesa, e eu tentando fazer uma conciliação, essa conciliação aconteceu, e aí, em um dado momento, uma das partes me perguntou que hora que o juiz iria vir para homologar o acordo e para prolatar a sentença. Era uma senhora muito simples, eu sei que não foi nenhuma maldade da parte dela, mas talvez ela tenha olhado ali uma mulher sentada na cadeira do juiz e tenha pensado, não, o juiz ainda virá. Mas porque nós somos acostumados a ver homens em posições de chefia, em posições de maior poder, então para ela talvez não fosse normal ver uma mulher ali naquele lugar, e aí eu falei para ela que eu era juíza, que já ia homologar aquele acordo, e depois da audiência encerrada, todos saíram da sala, ela veio me pedir perdão e me pediu desculpas, falou que é uma senhora muito simples mesmo, ela me pediu desculpas e falou assim, nossa, eu te vi, eu achei que a senhora era secretária do juiz. Então, isso acontece muito conosco, mulheres, e quando eu cheguei aqui na comarca de Campos Altos, eu fiquei muito feliz de ver que uma mulher é presidente da OAB, e na época era também presidente do Rotary, né? Agora o presidente é o senhor Antônio, na época era a doutora Alba. Então, eu fiquei feliz de ver essa representatividade que a mulher tem na comarca. Mas, passando para a questão da violência doméstica propriamente dita, eu quero iniciar essa palestra falando sobre o ciclo da violência. O que é o ciclo da violência? Eu vou tentar dividir aqui uma tela com os senhores, eu peço só que o doutor Fernando me confirme se deu certo. Eu vou dividir aqui agora com os senhores para eu poder explicar um pouco melhor e para os senhores verem aqui o que eu estou vendo para a gente poder acompanhar juntos. O senhor me confirma, doutor Fernando, o senhor está vendo a minha tela? Existe um estudo que diz que a
violência doméstica praticada geralmente por um homem que é o chefe da família, e quando eu digo geralmente não é a regra, depois nós vamos tocar nesse assunto também, mas existe um ciclo de violência. Esse ciclo de violência foi estudado por vários psicólogos e também ele foi observado no caso da Maria da Penha, que foi quem deu nome à Lei 11.340 de 2006. A violência doméstica ela tem várias faces, várias especificidades, e esse estudo psicológico mostrou que, apesar dessas várias faces, ela apresenta uma linha que é observada na maioria dos casos. Existe um primeiro passo para que a violência aconteça, que é um momento de tensão ali entre aquelas pessoas envolvidas nessa violência. É um momento de briga, é um momento de rusga, em que um perde a paciência com o outro. Geralmente, como ainda não teve um caso de violência propriamente dita, está bem no início ali, a vítima tende a negar que está acontecendo, ela acha que pode ser culpa dela, pode ter sido uma atitude dela, esconde os fatos, não conta os fatos para as pessoas próximas, ela acha que ela fez algo de errado para justificar aquele comportamento mais agressivo, aquele comportamento mais rude do seu companheiro, do seu marido, do seu filho. Então, é esse primeiro momento de tensão. O segundo momento é o da violência propriamente dita, que é quando o ato de violência é praticado e corresponde à explosão do agressor. E essa explosão do agressor, geralmente, ela se materializa com uma violência verbal, que pode ser por meio de xingamentos, se materializa por meio da violência física, que é a violência de bater, propriamente falando, de agredir a vítima. Existe também a violência psicológica, moral e patrimonial. Então, mesmo tendo consciência que está fora de controle, aquela vítima, ela sofre aquela violência ali, o agressor também tem consciência do que está fazendo, apesar da sua explosão de violência naquele momento. E nesse momento, nessa fase do ato de violência, a surpresa para a mulher é tão grande, ela não espera que aquilo aconteça, que ela tem uma primeira sensação de paralisia, de impossibilidade de reação, justamente pela surpresa ruim daquilo que acontece, daquilo que veio a acontecer naquele lar familiar. E nesse momento também, nessa fase 2, nessa fase de violência, é que a vítima toma alguma medida. Ou ela se retrai e aceita aquela violência, ou ela não se retrai e ela chama a polícia, ela toma alguma medida mais drástica, comenta com algum outro familiar para que algo seja feito, ou então a gente parte para o terceiro passo, que é a terceira fase, que é a fase do arrependimento e do comportamento carinhoso. Aquele agressor se arrepende de ter agredido a vítima, isso acontece várias e várias vezes, e com esse arrependimento a vítima acredita que o agressor mudou, que ele realmente se arrependeu e que isso nunca mais vai acontecer, e eles vivem ali um momento de reconciliação, que é o chamado momento de lua de mel, e que todos pensam que tudo vai mudar, e aí a gente volta lá para a fase 1, fazendo esse ciclo da violência, como é conhecido. E a gente pode pensar que essa questão, esse ciclo da violência não acontece, mas ele acontece, sim, de formas que a gente nem imagina. E na prática a gente vê muito isso. Eu divido com os senhores também uma experiência que eu tive assim que eu entrei na magistratura. Eu fui para uma vara especializada em violência doméstica em Contagem, na cidade de Contagem, passei uma semana lá. Então, eu tive contato com várias mulheres que foram vítimas de violência, e é impressionante notar como essas mulheres, num primeiro momento, sofreram a violência, foram até a polícia, foram até o judiciário, solicitaram as medidas protetivas, e elas mesmas foram ao judiciário pedir a retirada da medida protetiva, falando que já tinham reatado com o agressor.
O que eu quero deixar claro aqui para os senhores? A gente torce mesmo que o casal reate, que aquilo não volte a acontecer, mas o que a gente observa quando não há um tratamento físico e psicológico, tanto da vítima, tanto da pessoa agredida, quanto do agressor, esse ciclo tende a voltar a acontecer, porque não foi tomada nenhuma medida efetiva ali. Passando agora para a Lei Maria da Penha, como que essa Lei Maria da Penha surgiu e qual é a história da Maria da Penha? É uma história muito triste, eu acredito que os senhores já devam ter ouvido falar dela aqui. Eu vou compartilhar uma outra tela com os senhores, que eu retirei do próprio Instituto Maria da Penha, em que ela faz uma autobiografia. Essa autobiografia é colada nesse site, é um site muito interessante, inclusive, para quem tiver curiosidade depois de entender mais sobre o tema, tiver curiosidade de ler, eu vou colocar aqui, ó, quem é a Maria da Penha. Tá um pouquinho cortado? Doutor Fernando, só me confirma se o senhor está vendo minha tela? Essa aqui é a Maria da Penha, a foto dela saiu cortada, é uma senhora que nasceu em 1945, e aí a gente já começa a quebrar algumas inverdades sobre a violência doméstica. A primeira inverdade é aquela que diz que a vítima de violência é de fácil identificação, é fácil identificar quem é a pessoa agredida, e seria uma pessoa de classe mais baixa, uma pessoa com pouca informação. A primeira pessoa que apareceu como efetiva vítima, claro que ela não foi a primeira vítima, mas foi aquela que tomou maior proporção, que o caso surgiu na mídia e que deu ensejo à confecção da lei, é a Maria da Penha, nascida em 1945. A Maria da Penha, ela é natural de Fortaleza. Ela é farmacêutica bioquímica, então a gente já vê que naquela época, uma mulher nascida em 1945, em 1966, ela formou-se em farmácia bioquímica em uma universidade federal, ou seja, em uma época que não era tão comum mulheres se formarem, mulheres terem um curso superior, ela tinha acesso à informação, era uma pessoa bem instruída. Não posso aqui afirmar que era uma pessoa de posses, mas acredito que também não era uma pessoa pobre, porque teve acesso ao ensino em uma universidade federal. Ela se formou, logo depois ela fez mestrado. Gostaria de mostrar para os senhores aqui as fotos dela, uma mulher muito bonita, por sinal, que conheceu o seu agressor em 1974, enquanto ela fazia um curso de mestrado. E esse agressor era um homem colombiano chamado Marco Antônio Heredia Viveiros. E ela conheceu ele enquanto ele fazia o mestrado em economia e ela fazia o mestrado também na área dela de farmácia bioquímica. Logo ela se casou com ele, teve 3 filhos e aí começou o ciclo da violência. Foi aquele primeiro momento de tensão, era uma pessoa muito carinhosa e começou a se mostrar uma pessoa sem paciência, uma pessoa rude, uma pessoa mais violenta, que agredia verbalmente, e ela negava aqueles fatos para ela mesma, até o momento em que o agressor explodiu e cometeu os seus primeiros atos de agressão, de violência propriamente dita, e foi uma violência física. E aqui, em 1983, foi o crime propriamente dito. Ele se desentendeu com a sua esposa, com a Maria da Penha, e deu um tiro enquanto ela estava deitada, dormindo. Esse tiro acertou a sua coluna e ela ficou paraplégica. Ela foi para o hospital, foi se tratar, é uma história muito triste. Ela ficou internada durante muito tempo, entre a vida e a morte, voltou para casa paraplégica. E, naquela época, as pessoas se negaram a acreditar que o próprio marido poderia ter feito isso contra uma mulher que estava dormindo, na cama dormindo, e atribuíram o fato a um suposto assalto que teria acontecido, e essa foi a versão dele. Quando a Maria da Penha voltou para casa, ele tentou eletrocutá-la 2 vezes durante o banho. E a família, sabendo disso, acionou a polícia. E aí começou a luta da Maria da Penha por justiça, ela já paraplégica, já muito debilitada.
a justiça demorou anos a agir. Então, o Brasil foi denunciado para as Cortes Internacionais de Direitos Humanos. E lá em 1998, o Brasil já tinha aderido a tratados internacionais, se comprometendo a não banir a violência doméstica, porque é algo impossível de ser banido, ou muito difícil de ser banido, mas a tomar providências efetivas contra essa violência doméstica, e, na verdade, não tomou. Ele permaneceu sem julgamento, esse agressor permaneceu sem julgamento por mais de 8 anos, a defesa dele entrou com vários recursos, protelou o julgamento, e então o Brasil foi condenado a tomar medidas efetivas. E em 2002 começaram os primeiros passos para surgir a lei, e a lei foi sancionada efetivamente no ano de 2006, é a Lei 11.340, que prevê alguns tipos de violência. E é nessa parte que eu quero chamar a atenção dos senhores, porque o que a gente vê normalmente, assim, o que a gente ouve falar, é da violência física, ou daquela violência que se consubstancia em ameaças, uma violência psicológica, mas não existem só esses tipos de violência. O artigo 7º da lei prevê 5 tipos de violência que a mulher pode ser vítima. Além da violência física, que é aquela de agredir a mulher, de bater, propriamente falando, existe a violência psicológica, que se consubstancia em ameaçar, em deixar a mulher com medo, mas também temos outros tipos de violência. Eu vou passar por cada um deles. Então, o primeiro tipo, que é a violência mais comum, que é a violência que a gente vê no dia a dia, que a gente fica sabendo, que é qualquer conduta que ofenda a integridade física ou a saúde corporal da mulher. E aqui a gente fala do espancamento, atirar objetos, causar ferimentos, tortura propriamente dita. O segundo tipo de violência é a violência psicológica, que ela pode ser feita através de ameaças, constrangimento, humilhação, manipulação, obrigação de isolamento, vigiar essa mulher constantemente, causar nela um medo. Temos também a violência sexual, que é muito comum e as pessoas tendem a achar que ela não acontece dentro do casamento, mas sim, ela acontece também dentro do casamento, dentro de uma relação íntima de afeto, que pode se consubstanciar, inclusive, no estupro, obrigar a mulher a praticar atos sexuais que ela não quer fazer, ou que ela sente desconforto, sente repulsa, induzir a utilização de métodos contraceptivos, ao aborto, limitar ou anular o exercício de direitos sexuais ou reprodutivos dessa mulher. A violência patrimonial, que é aquela que consiste em controlar o dinheiro da mulher, ou retirar todo o dinheiro dela, ou negar a essa mulher acesso a bens de primeira necessidade, furto, extorsão, dano, estelionato, causar danos propositais aos bens da mulher, aos objetos da mulher. Tudo isso pode ser caracterizado como uma violência patrimonial. E a quinta, a violência moral, que acontece muito na prática também, a gente vê muito no nosso dia a dia forense, que é acusar a mulher de traição, emitir juízos morais sobre a conduta da mulher, fazer críticas mentirosas, expor a vida íntima. Estava muito na moda há algum tempo atrás, os senhores já devem ter visto coisas nesse sentido, assim, de casais de namorados brigam ou companheiros brigam, e aí uma pessoa tem fotos íntimas da outra e divulga essas fotos íntimas, que é a chamada pornô, vingança pornô. Ela pode ser configurada aqui como uma violência moral contra a mulher. Ou desvalorizar a vítima pelo seu modo de vestir. Então, não só de violência física e psicológica que cuida a Lei Maria da Penha, mas cuida de todos desses tipos de violência que podem ser consubstanciados na prática. A Lei Maria da Penha trata de forma resumida desses tipos de violência, ela é dividida em vários títulos. Então, eu gostaria de dividir com os senhores agora um pouco da nossa experiência prática sobre essa violência doméstica, o que a gente observa na prática. Muito tem se falado sobre violência doméstica nesse cenário de pandemia que a gente tem vivido, nesse cenário de coronavírus, em que as pessoas foram obrigadas a ficar em casa, a se manter mais em casa,
E aí eu ouço assim, alguns comentários, mas as pessoas em casa tendem a brigar mais, as pessoas em casa, com o aumento da convivência, é normal que a violência se perpetue, que a violência aumente. A gente não pode enxergar isso como algo normal, como algo comum. Qualquer tipo de violência, seja ela contra quem seja, não pode ser considerado algo normal. Eu pedi para a Lilian, a nossa gerente de secretaria, e gentilmente ela fez algumas pesquisas e eu trouxe aqui para dividir com os senhores. Ela fez um comparativo muito interessante. Nesse comparativo diz que entre janeiro e até a data de hoje, 27/8/2020, entre 1º de janeiro de 2020 a 27 de agosto de 2020, tivemos 32 casos de medidas protetivas, 32 pedidos de medidas protetivas que ingressaram no fórum. No mesmo período do ano passado, de 1º de janeiro a 27 de agosto do ano passado, foram 25. Eu não fiz a porcentagem aqui, mas tivemos um aumento de 25 pedidos para 32 pedidos. Sim, é um aumento substancioso, parece pouco, mas na prática não é. Se considerarmos que poucas mulheres vêm ao judiciário pedir ajuda, que uma quantidade ínfima delas comparece à delegacia, ou se comparece, tem coragem de denunciar o seu suposto agressor, sim, esse número demonstra, sim, um aumento muito grande. Temos aqui uma pesquisa feita mês a mês. Em janeiro de 2020, nós tivemos 4 pedidos de medidas protetivas. Em janeiro de 2019, nós tivemos 0, nenhum pedido de medida protetiva. Eu notei durante essa pandemia que nos primeiros meses, e agora eu vou falar dos crimes em geral, não só dos crimes afeitos à violência doméstica, mas dos crimes como um todo. Nos primeiros meses de pandemia, ali, quando foi constatada a presença do coronavírus e quando as pessoas iniciaram o isolamento social, em março e abril, houve uma baixa considerável do número de crimes e do número de pedidos de medida protetiva. Já nos meses seguintes, de maio até julho, até agosto, começaram a crescer, esses números foram subindo muito. Nossa tabelinha de presos, que a gente chama, que a gente controla as pessoas que estão presas, a gente controla o prazo que essas pessoas estão presas, porque como não temos presídio aqui, todos os nossos presos são presos provisórios, então a gente tem esse controle, é feito esse controle de perto, com muito cuidado. Então a gente notou um aumento dessa tabela de presos, e vários deles, não vou dizer que são muitos, mas um número considerável de pessoas presas pelo descumprimento de medidas protetivas. O mês de agosto, que ainda nem terminou, foi o mês que mais me surpreendeu. Nós tivemos 6 pedidos de medidas protetivas só no mês de agosto de 2020, comparado ao mês de agosto de 2019, foram 3. Então, nós já temos o dobro, um aumento de 100%. Dos pedidos de medidas de proteção, de pessoas que se sentiram agredidas por supostos agressores. Claro que aqui é feito cada medida protetiva dessa dá ensejo à abertura de um inquérito policial, isso vai ser investigado com maior cuidado posteriormente, mas existe sim, é verdade que a violência doméstica aumentou durante a pandemia. Não podemos aceitar isso como algo normal, porque não é normal. Eu enxergo isso como um cenário de uma sociedade que é alicerçada num entendimento patriarcal, em que a mulher ainda não alcançou a liberdade que deveria alcançar. E eu gostaria de encerrar a minha fala, eu quero dividir um vídeo com os senhores, é um vídeo curtinho, eu peço a paciência dos senhores só mais um pouquinho para a gente assistir esse vídeo juntos. É um vídeo de 2 minutos, ele foi feito em 2017, para comprovar para os senhores que essa questão de estrutura social tem muito a ver com isso que eu estou dizendo. A pessoa, quando nasce a criança, ela não nasce violenta, ela não nasce com a concepção de que homens e mulheres são diferentes entre si, ou que o homem pode usar a força contra a mulher. E esse vídeo
prova muito bem isso. Eu acredito que os senhores já devem ter visto, mas ele vem muito a calhar com essa minha fala de hoje. Eu vou tentar compartilhar a minha tela aqui, eu vou pedir para o doutor Fernando só confirmar se deu certo. Deu certo, doutor Fernando? O senhor está vendo aí o vídeo? Só me confirma, por favor. Tem um vídeo compartilhado aí na tela, doutor Fernando? Só me confirma. Mas tem uma tela preta? Eu vou dar o play nele ainda. A minha tela é a tela do YouTube? Vou tentar mudar aqui de novo, então. Só um minuto. Aqui para mim está aparecendo a tela preta. Apareceu para o senhor? Então deixa eu ver aqui se eu consigo. Para mim apareceu. Para mim também. Então tá ótimo. É um vídeo de 2 minutos, menos de 2 minutos, 1 minuto e 56. Eu vou colocar ele aqui para reproduzir. Qual o seu nome? Samuel, Caio, Otto, Pietro, Henrique, Pedro Guilherme. Quantos anos você tem? 7, 10, 6, 8, 10, 8. O que você quer ser quando crescer? Engenheiro robótico. Policial, que nem meu pai. O jogador de futebol. Bombeiro. Jogador de futebol. Cirurgião. Por quê? Não sei. Eu gosto de ficar muito brincando de futebol. Porque quando eu crescer eu quero trabalhar com o papai. Eu acho legal quando eles apagam fogo. Porque salva a vida de pessoas. Porque eu gosto de inventar as coisas. Agora eu vou te apresentar a Raquel. Eu não sei do nada. O que você acha bonito nela? O vestido. O cabelo. A cor dos olhos. O sapato. Mas o rosto. Faz um carinho nela. Agora, dá um tapa na Raquel. Tapa? Um tapa forte. Um tapa. Não. Não? Não. E por que não? Porque não pode. Quem bate mulher é covarde. Eu acho isso feio. Quando você fica batendo mulher, não presta. Não, nenhuma garota merece. Porque eu não gosto de bater nos outros. Eu vou tentar encerrar o compartilhamento aqui. Vamos ver se eu vou conseguir. A tela voltou para mim? Voltou, tá certinho. Certo. Então, senhores, esse vídeo comprova o que eu disse anteriormente, que existe uma estrutura social que nos leva a casos de violência doméstica. As mulheres ainda têm muito a galgar ainda, a conseguir. A Lei Maria da Penha é uma das ações afirmativas tão necessárias. E o que é uma ação afirmativa? É uma ação que é para vigorar temporariamente, que visa trazer equilíbrio, que visa trazer de volta a igualdade entre as pessoas. Dentre as várias ações afirmativas, só para que os senhores possam entender o que eu estou dizendo, temos o direito do consumidor, temos o direito do trabalho, e veio a Lei Maria da Penha nesse mesmo sentido, de trazer às mulheres um pouco mais de igualdade, que já deveria ser da nossa sociedade, mas não é. E aqui, quando eu digo mulheres, eu falo vítimas, porque a gente tem que entender também que, quanto aos agressores, não há distinção, qualquer um pode ser agressor. Temos casos, inclusive, no nosso judiciário, aqui no Fórum de Campos Altos, e quando eu cito esses números, eu falo também de Campos Altos e Santa Rosa da Serra, que é a nossa comarca, casos de mulheres agredindo mulheres, existem. A violência doméstica não se restringe ao homem.
mas é a grande maioria dos casos. Então, não estou generalizando, mas estou tratando da grande maioria dos casos. E é isso, espero que eu tenha conseguido colaborar um pouquinho com esse tema, tenha conseguido trazer um pouquinho mais para a discussão dos senhores, para a gente pensar e refletir. Agradeço novamente a doutora Alba pelo convite, ao presidente Antônio por me abrir esse espaço, agradeço aos servidores do fórum, já estou vendo alguns aqui do ladinho, estou vendo o Eduardo, o Paulo Otávio, agradeço muito a presença de todos vocês, e espero que tenha sido proveitoso para todos, como foi proveitoso para mim. Muito obrigada. Nós é que agradecemos, doutora Amanda, fica aberto o canal, quando a senhora precisar e quiser à disposição, nós ficaremos muito gratos com as suas quando a senhora falou sobre o peso, eu me lembrei que eu tenho 30 anos na Polícia Federal em Belo Horizonte. Eu me lembro do Renato Suete, que era o nosso superintendente da Polícia Federal, quando nós saímos da Praça Raul Soares, e aí fizemos a superintendência lá no Gutierrez, onde está hoje. E nós mudamos em junho de 1983. E ali, o doutor Renato Suete dizia para a namorada dele, que era a doutora Vânia, que era delegada civil, olha, preso aqui, impossível fugir, jamais vai fugir, porque a prisão ficava no subsolo. E a senhora falou sobre preso, então eu me lembrei o quanto que é difícil de lidar com preso. Você tem que dar remédio, você tem que dar médico, você tem que dar remédio nas horas certas, e você tem que vigiar para o cara não fugir. E quando foi nós inauguramos a delegacia em 83, quando foi em 1986, um camarada que ele roubava a caixa, ele era especialista em roubo de banco, e ele fugiu, em 1986, ele fugiu da Polícia Federal de Belo Horizonte, de uma maneira que depois ele foi preso, posteriormente, em São Paulo, e ele contou, que foi tema de um filme, que ele fugiu de maneira cinematográfica, ou seja, o camarada fez regime, botava os presos para cantar, estudou qual era o plantão, quem dormia no plantão, quem eram os agentes mais relaxados para poder fugir. Então, mexer com preso realmente é um negócio muito difícil. Quando nós inauguramos também, eu estava em Uberaba, inauguramos a delegacia da Polícia Federal de Uberaba, que está lá hoje, antes era no bairro Messias, hoje nós estamos lá na Leopoldino de Oliveira. Ali no Parque do Mirante, também construímos a delegacia. Fiz parte da comissão, que junto com o Marquinho, que era o Marcos Montes, prefeito de Uberaba, cedeu o terreno para a gente construir a delegacia. E lá nós construímos umas 2 celas. E aí, o que nós fizemos? Nós desmanchamos, logo que inaugurou a delegacia, a primeira coisa que nós fizemos foi desmanchar as celas, porque nós nunca mais nós queríamos mexer com preso, o tanto que dá problema, o tanto que dá trabalho, né? E hoje, a Polícia Federal de Belo Horizonte também não tem mais preso. Hoje, nós só temos celas de triagem. A pessoa é feito flagrante, o camarada é preso em flagrante. Ele só fica no momento da gente formalizar o flagrante. Em seguida, ele é conduzido ou para a Doutor Ladeira, ou para a Nelson Hungria, sabe, para os presídios. Não tem mais dentro da Polícia Federal. E nós sabemos o quanto que isso é complicado. Eu até formulei uma pergunta para a senhora, era sobre exatamente isso, o índice dessa violência doméstica na nossa comunidade. Na sua fala, a senhora já respondeu. A senhora disse que os índices são alarmantes, os índices são muito altos, né, em razão de uma comunidade pequena como a nossa, né? Mas nós, como sociedade civil organizada, nós estamos junto com vocês do judiciário, pode contar conosco, porque nós também temos essa responsabilidade, a maioria de nós somos advogados, outros são agricultores, mas a maioria são advogados, e pode contar conosco, porque essa responsabilidade, quando se fala em segurança pública e violência, a responsabilidade é de todos nós. A nossa lei maior, quando estabelece a segurança pública, lá no seu artigo 145, ela estabelece a segurança é dever do Estado, direito e obrigação de todos. Então, nós estamos juntos com vocês. Muito obrigado, doutora Amanda, volte sempre. Nesse momento, muito obrigada. A palavra está aberta para eventuais perguntas. Alguém quer perguntar alguma coisa?
Outra coisa, então ninguém quer perguntar, doutora Amanda, eu estava olhando aqui no meu dicionário, no Aurélio Antigo, né, porque como eu fui delegado... Gostaria de agradecer a doutora Amanda pelo convite aceito e abrilhantar a nossa reunião. Eu que agradeço a oportunidade, doutora Alba. Oi. Eu vou falar de novo. Eu gostaria de agradecer a doutora Amanda, né, por ter aceitado gentilmente o nosso convite, abrilhantar a nossa reunião. E, como sempre, o nosso clube de serviço, né, um clube de serviços, e a gente sempre tenta trazer, né, o judiciário para seguir conosco. A gente está sempre de portas abertas e eu acho que é isso que tem que ser feito. Nós temos a sorte, né, dos juízes que aqui passaram sempre aceitar os nossos convites e trazer para o nosso clube o trabalho que vem sendo feito na comarca, e também o nosso clube está sempre de portas abertas para o judiciário, enfim, para todos os serviços que são prestados à comunidade. Então, isso é só o primeiro passo, doutora Amanda, e sinta-se à vontade para qualquer coisa que precisar do nosso clube. Eu agradeço muito. Agradeço muito, doutora Alba. Eu até gostaria de acrescentar, aproveitando a fala da senhora e a fala do presidente Antônio, que a Lei Maria da Penha sozinha, uma lei sozinha, não consegue mudar uma realidade. A realidade é alterada a partir do momento em que a própria sociedade se movimenta. E eu vejo o trabalho do Rotary como um trabalho essencial para essa modificação, inclusive para a conscientização das pessoas, porque falta muito na questão da conscientização. Eu vejo em comarcas eu vi em comarcas que eu atuei de forma bem rápida, enquanto estava no curso de formação de juízes, passei por Contagem, Belo Horizonte, Betim, tive contato com outras varas que tratam de violência doméstica, e o que eu vi nessas cidades maiores, com mais estrutura, eram grupos de reflexão. Então, agressores e vítimas eram direcionados para grupos de reflexão, era feito um trabalho, e aqui a gente vê que a reincidência é muito grande nessa seara, que os números são muito alarmantes, são muito altos, mas porque não é feito um trabalho. O trabalho que é feito hoje, e aqui me entendam, eu não estou desmerecendo o trabalho de ninguém, não, de forma nenhuma. Graças a Deus a gente consegue fazer um trabalho muito concatenado entre polícias, entre os clubes de serviço da cidade, e aqui eu destaco o Rotary, que tem uma atuação que todos já conhecem, uma atuação muito grande na cidade de Campos Altos, mas falta uma política pública mais concatenada para que essa violência diminua. Então, quem sabe com o tempo aí a gente não consegue fazer programas com a participação do Rotary, com a participação do município e com a participação do Estado, para a gente poder diminuir esses números aí, trazer um maior alento, um maior acolhimento para essas vítimas de violência. E não só mulheres, crianças, idosos, quem sabe, né? Assim, é algo a ser estudado. Eu agradeço muito essa parceria dos senhores, porque quando os poderes públicos, judiciário, executivo, legislativo, se unem à sociedade civil, todos têm a ganhar, e só traz benefícios para a gente essa união. Doutora Amanda. O espelho da sociedade que a gente sabe o que acontece são os advogados e também os médicos. Eu até tenho a companheira, a doutora Andréia, que é ginecologista, e eu tenho certeza que muitas clientes, logicamente, ela tem acesso nos postos de saúde, lógico que por dever também de sigilo profissional, mas, no geral, com certeza ela deve saber de muitos casos, assim como nós, advogados. A Andréia, a companheira Andréia, deve que tá aí assistindo.
A doutora Andréia tem contato na prática mesmo, né? Assim, o que chega para nós no judiciário é o papel. Às vezes não, nós sempre fazemos as audiências, mas quando a situação já está apaziguada, mas quem tem um contato direto com a vítima, com o agressor, são os profissionais da saúde e os advogados, policiais que estão ali no momento atuando, né? E que tem uma importância muito grande essa atuação, com certeza. Infelizmente, para nós, esses números são maiores, porque os que chegam a ser denunciados, eu chego a falar que não é nem 20% da quantidade que a gente atende. Porque essas mulheres, elas são, como a senhora mesmo falou, elas são caladas, porque elas são muitas vezes dependentes financeiramente, psicologicamente massacradas pelo agressor, né? Então, o que a gente vê são mulheres infelizes a vida inteira porque o companheiro ameaça de todas as maneiras, né? Então, elas se sentem ameaçadas até de denunciar, né? Então, isso é muito maior do que a gente imagina, infelizmente, né? E às vezes até por vergonha. Esse é um crime permanente, né? O que nós vimos também, que nós precisamos, doutora Amanda, é de campanhas nesse sentido, né? De conscientizar a população sobre os índices alarmantes de violência doméstica e conscientizar a população sobre esse problema, né? Para evitar, e eu acho que nós precisamos de mais campanhas, né? E através do Rotary, inclusive o nosso lema é bastante pertinente, que é o Rotary abre oportunidades. Oportunidade para quê? Para congregar a sociedade, né? Para levar esse conhecimento. Um dos índices alarmantes, uma cidade pequena, né? Os índices são muito elevados, né? Pela densidade demográfica aqui, né? Sim. Então, é um negócio muito preocupante. E tem um outro instituto também novo, que eu vi aqui, que já que eu fiz direito, já foi na década de 80, na UFMG, já tem bastante tempo, né? Então, eu vi que tem uma palavra nova no vocabulário e um novo instituto jurídico da área penal, que é o feminicídio, né? A gente procurar no UERJ, em 2015, você não tem a palavra feminicídio, e você também não tinha esse instituto na área penal. Então, o feminicídio é o crime contra a mulher, né? Isso, é o homicídio praticado contra a mulher, exatamente. E aqui na nossa região, na nossa cidade, na comarca que envolve Campos Altos, Santa Rosa, ele é também elevado? Não. Desde que eu cheguei aqui, eu não tive contato com nenhum feminicídio. Essa é uma notícia boa, né? Assim, apesar dos nossos números serem altos, nós não temos nenhum feminicídio registrado aqui. E é importante registrar que o feminicídio é diferente do femicídio. O femicídio é o homicídio contra a mulher, só pelo sujeito passivo ser a mulher. Agora, o feminicídio é aquele homicídio cometido dentro de uma relação íntima de afeto, considerado uma violência doméstica. Então, feminicídios não temos nenhum caso, pelo menos não que eu tenha tido contato até hoje, pode ser que já tenha existido anteriormente, mas desde que eu estou em Campos Altos, não vi nenhuma execução penal de feminicídio e nem nenhum processo tratando de feminicídio. Muito bom, excelente. A palavra continua aberta aos companheiros que queiram fazer alguma pergunta para a doutora Amanda. Bom, então, doutora Amanda, muito obrigado pela sua palestra brilhante, que coroou de êxito aqui a nossa reunião desta noite. Nós ficamos muito felizes com a sua participação e, como nós falamos, o canal está aberto e pode voltar quando a senhora desejar. Muito obrigado, uma boa noite e até a vez próxima. Boa noite a todos, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e foi uma honra estar com todos os senhores aqui essa noite.